Página 438, exercício 1. Dado um ângulo A ao B na figura abaixo, vamos transportá-lo para a semirreta VD. Isso significa construir outro ângulo com vértice no ponto V e lado VC, que tem a mesma medida do ângulo AOB. Em outras palavras, chamando o outro ângulo de CVD, AOB e CVD devem ser ângulos congruentes. Então, nós vamos transportar essa medida para esse segmento de reta. Então, vamos seguir as orientações. Concentre no ponto O, trace um arco de circunferência 2 centímetros de raio. Então, eu pego o compasso, a régua, mede 2 centímetros, ok? Coloca a ponta seca no O e traça um arco. Tracei. E ele interceptou os lados OA e OB, tá vendo? O que significa interceptou? Ele cruzou. Chame de P o ponto no qual o arco intercepta OA. Então, aqui eu vou chamar de P. E de Q o ponto no qual intercepta OB. Então, aqui eu vou chamar de Q. B. Concentro no ponto V, trace um arco de 2 centímetros de raio que intercepte a semirreta VD e tenha aproximadamente o mesmo comprimento do arco que você traçou no item A. Então, a mesma abertura de 2 centímetros, coloca a ponta seca no V e traça um arco semelhante com o anterior. Chame de T o ponto no qual intercepta VD. Então, aqui onde cruzou, chama de ponto T. Concentro no ponto Q, trace um arco que passe pelo ponto P. Então, ó, concentro no ponto Q, coloca a ponta seca no Q, trace um arco. Peraí que me perdi. Ai. Que passa pelo ponto P, ok. Então, vamos lá. Bom, quando coloca a ponta seca no Q, ele fala que é para passar pelo ponto P. Então, eu vou ter que diminuir a medida do meu compasso. Então, ó, meçam a distância de P até Q. Tá, ó. Ainda deu uma... Só medir a distância aqui, ó. Medir, ficou certinho a distância de P até Q. Então, eu coloco a ponta seca no Q e traça um novo arco, que vai passar pelo ponto P. Chame de C o ponto no qual os dois se interceptaram. Com a mesma abertura que você usou para traçar esse arco, trace um arco com centro no ponto T. Então, a mesma abertura que eu peguei aqui de P até Q, eu vou colocar a ponta seca no T e traçar um outro arco, tá vendo? Chame de C o ponto no qual eles se interceptaram. Trace a semirreta VC. Então, liga aqui, ó, de V até C e traça uma semirreta. Agora, lá no item E, fala o seguinte: escreva as seguintes medidas de segmentos da figura que você construiu. Como nós acabamos de transportar os ângulos, então as medidas serão as mesmas, tá? Então, olha só, OP. De O até P, nós medimos no comecinho da aula 2 centímetros. Se de O até P tem 2 centímetros, então de V até C vai ter 2 centímetros também, porque nós transportamos essa medida. De O até Q tinha 2, a abertura inicial do compasso, então, de V até T também vai ter 2 centímetros. Aí, no item F, pergunta o seguinte: os segmentos PQ e CT têm medidas iguais? Então,
PQ e CT terão medidas iguais? Sim, porque é a medida do raio que passou pelo centro daquela circunferência. Então, vamos colocar, aliás, daquele arco, né? Então, vamos colocar aqui no F. Sim. Pois a medida do raio do arco de centro Q que passa por P é igual à medida do raio do arco de centro T que passa por C. Item G. Observe que os triângulos POT e CVT são congruentes. Qual é o caso que garante a congruência desses triângulos? Então, voltando lá para a nossa imagem, se nós pegarmos aqui, ó, e traçarmos o segmento PQ e o CT, nós vamos ter aqui, ó, dois triângulos, certo? Nós sabemos que OP tem a mesma medida de VC, OK tem a mesma medida de VT e PQ tem a mesma medida de CT. Então, eles são congruentes pelo caso LLL, ou seja, lado, lado, lado. Então, vamos colocar isso lá no item G. São congruentes pelo caso LLL. Vamos complementar aqui, então, a resposta, pois PO é igual a CV, OK é igual a VT, e o PQ é igual ao CT. Item H. Partindo da congruência observada no item G, o que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos AOB e CVD? Então, quando nós voltamos aqui, ó, AOB e CVD, eles possuem a mesma medida. Então, eles são congruentes. São congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E, no início da construção, você traçou dois arcos de circunferência de 2 centímetros de raio. Se esses arcos tivessem 5 centímetros, você conseguiria transportar o ângulo da mesma maneira? Sim, com certeza. Só mudaria a medida. Item J. Descreva uma estratégia que pode ser usada para transportar um ângulo para uma semirreta dada. Então, esse passo é para explicar todo o processo que nós fizemos anteriormente. Podem explicar com a palavrinha de vocês. Questão 2. Usando apenas régua e compasso, você vai construir um triângulo ABC
tal que os lados AB e AC meçam respectivamente 5 centímetros e 6 centímetros, e o ângulo BAC meça 60 graus. Letrinha A. Faça um desenho à mão livre do triângulo ABC, indicando as medidas de todos os elementos conhecidos. Esse desenho servirá para orientá-lo durante a construção. Então, a mão livre. Vou fazer, então, um triângulo ABC. Então, ele fala aqui que AB tem 5 centímetros, AC tem 6 centímetros e o BAC mede 60 graus. BAC, 60 graus. Item B. Elabore uma estratégia para construir o triângulo, definindo a sequência das várias construções que você terá de fazer. Então, vamos lá. Primeiro passo, vou traçar um segmento com 6 centímetros, ok? Então, eu vou medir aqui, ó, de 0 até 6. Que eu vou chamar de segmento AC, medida 6 centímetros. Agora, com vértice em A, nós vamos traçar um ângulo de 60 graus. Então, eu vou colocar o compasso, abertura qualquer em A. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui no meu compasso. Ele travou aqui. Já volto aqui. Voltei aqui, pessoal, meu compasso tinha travado, já destravei ele. Então, ó, coloca a ponta seca em A, faz uma abertura qualquer, coloca a ponta seca onde o arco cruzou o segmento AC e faz um outro arco. Prontinho, aqui tem 60 graus. Então, eu vou ligar aqui, ó. E aqui eu já sei que tem 60 graus. Então, aqui é o seguinte, está falando no exercício que o outro ponto, o outro lado vai ter 5 centímetros de lado. Então, vamos pegar aqui o compasso, ou a régua mesmo, né? Deixa eu só conferir qual é o lado. É o AB que tem 5 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, medir 5 centímetros. Aqui vai estar meu ponto B. Agora, é só ligar de B até C, perdão. Prontinho. Construímos o nosso triângulo.